Fiz uma tatuagem. E agora? Estou em pecado? Isso é contra a lei de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver tudo isso nesse vídeo, então não sai daí. Paz, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Robinho Barros e hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico. Tatuagem nos cristãos é pecado? O que a Bíblia fala sobre isso? Existe algum versículo bíblico que condene de forma literal essa prática de fazer tatuagens no seu corpo? Nós vamos descobrir tudo isso agora. Antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tá bom? Porque isso tem ajudado muito esse canal a crescer. Muito obrigado de coração. Bora pro vídeo. O único versículo bíblico que fala diretamente sobre o uso de tatuagens ou marcas no corpo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Veja o que diz. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Podemos entender então, baseado nesse versículo, que o Senhor proibiu o seu povo de fazer marcas, riscos, sinais em sua pele para homenagear ou mesmo cultuar os mortos, ou mesmo como participação em rituais pagãos. Então quer dizer que se eu não fizer nada para homenagear ou cultuar os mortos, pode? Calma, vamos ver o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo manda: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, ele estava corrigindo os cristãos de Corinto. Isso porque muitos deles estavam tendo algumas atitudes reprováveis, como atos imorais, pecados sexuais, e eles estavam tentando se justificar com uma interpretação errônea sobre o que era chamado liberdade cristã. Então o que Paulo estava dizendo é muito simples. Sim, tudo é permitido. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, de decisão. Tudo o que formos fazer na nossa vida é decisão nossa, nós escolhemos. Porém, o que Paulo está dizendo é, nem todas as coisas nos convém fazer. Nesse mesmo capítulo da carta aos Coríntios, lá no versículo 20, Paulo diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus em vossos próprios corpos. Que preço foi esse? Esse preço que foi pago pela nossa salvação foi o sangue de Jesus, que foi derramado por inteiro na cruz do Calvário. Então Paulo diz, olha, o preço foi muito alto, então glorifiquem a Deus com seus próprios corpos. Então antes de você fazer uma tatuagem, você precisa se fazer 3 perguntas. Primeira, essa tatuagem honra a Deus ou glorifica a Deus? Isso que eu vou fazer irá adorar a Deus? Temos que tomar muito cuidado também, porque existem muitas pessoas que fazem tatuagem de algum símbolo que acha bacana, acha bonito, porém não vai ver a tradução, o que significa aquele símbolo, aquela imagem. Muitas vezes acabam tatuando em seu corpo coisas que desagradam a Deus, coisas que são anti-Deus, símbolos satânicos, mesmo sem saber. E lembrando que a tatuagem é algo permanente, nunca mais vai sair do seu corpo. Então, se você deseja fazer uma tatuagem, verifique direitinho o que significa o símbolo que você vai colocar no seu corpo. E se esse símbolo glorifica e enaltece a Deus. Segunda pergunta que você deve se fazer: ao fazer essa tatuagem, eu estarei dando um bom ou um mau testemunho? O que os meus irmãos irão pensar, o que os meus irmãos irão falar se eu fizer essa tatuagem? Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13.
Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ou seja, não podemos fazer com que os nossos irmãos venham se afastar na fé ou se enfraquecer na fé por causa de alguma atitude nossa. Isso sim é pecado. Terceira pergunta que você deve se fazer antes de fazer uma tatuagem. Minha consciência permite? Lembrando mais uma vez que a tatuagem é algo permanente, é uma marca que nunca mais sairá do seu corpo. Então, antes de fazê-la, se pergunte: e se amanhã ou depois eu me arrepender? E se no futuro, de repente, eu não quiser mais essa tatuagem, ela vai estar para sempre marcada no meu corpo? E se amanhã ou depois você olhar para ela e ela te fazer lembrar um momento ou algo na sua vida que não te traz muitas alegrias, lembranças positivas? Então tome muito cuidado, ore a Deus, peça discernimento ao Senhor, peça para que Deus fale com você e realmente, se você for isso que você quer fazer, se for a tatuagem que você quer fazer, faça tudo para a glória de Deus. E você? Acha que é pecado fazer tatuagem? Você acha que não tem problema? O que você acha? Coloque aqui nos comentários e não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo para vocês aqui. Sempre um vídeo com uma curiosidade cristã para a gente poder crescer e aprender junto. Muito obrigado de coração a todos que ficaram até aqui. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!